Olá, irmãos, vamos para a segunda parte desse vídeo. Como eu estava falando no vídeo anterior, que se eu te falar uma verdade tão pura e verdadeira, será que você ia me julgar? Será que você ia falar que era mentira? E se eu te disser que o sistema religioso que nós temos aqui, que nós vivemos nele, que você vive, graças ao Pai eu saí, mas se eu te falar que o sistema religioso ele é mais corrupto que o sistema político, você acreditaria? Se você não acreditaria, irmão, se eu fosse você, eu acreditasse. Eu acreditava se eu fosse você. Porque o sistema religioso que nós temos aqui no nosso país, ele é muito mais corrupto que o sistema político. Hoje eu vou trazer para você uma pequena realidade, uma pequena verdade que aconteceu comigo enquanto eu estive lá dentro. Preste atenção, amigos. Vou tirar aqui o nome da igreja, preciso te mostrar isso. Isso aqui tem lá no monitor, mas você não vai conseguir acompanhar. Isso se chama uma boleta de uma igreja. O que é uma boleta de uma igreja, irmão Paulo? Uma boleta de uma igreja é aqui que nós colocamos todos os dias que temos reuniões dentro da igreja. Quando eu estive lá, colocava o valor que entrou, tudo que entrou e tudo que saía financeiramente tinha que colocar nessa boleta. E essa outra boleta aqui era a boleta das despesas da igreja. Está aqui na minha mão, que eu estou mostrando para você. Está aqui, ó. Essa aqui era a boleta que saía as despesas da igreja. Como aqui você pode ver nessa boleta, vou colocar aqui no monitor. Acho que vai dar para você ver melhor. Tem igreja, o nome da igreja. Qual o nome da igreja? Não é o nome da igreja, é o lugar da igreja. Vamos supor, a igreja do Capão Redondo, que eu estive também na igreja do Capão Redondo. Igreja Capão Redondo, pastor Paulo, auxiliar, coloca o nome do auxiliar, do pastor auxiliar, coloca o telefone, a semana, como você pode ver aqui, é 2011, o ano que eu estive lá. E aqui tem segunda-feira, reuniões às 8 da manhã, às meio-dia não tinha, às 15 horas e às 19h30. E aqui você colocava o nome e o valor de quanto deu o dia. E se o pastor não conseguisse bater a meta, como assim? Se todo mês ele não crescesse financeiramente, ele era tirado daquela igreja e ia virar um pastor auxiliar. Por quê? Porque ele tinha que aprender mais como tirar o dinheiro das pessoas. Ele tinha que aprender mais a tirar. Se ele não tirasse, se ele não crescesse financeiramente, ele não ia pegar uma igreja melhor. Ele só pode pegar uma igreja melhor se ele arrecadar mais. Mas irmão Paulo, por que o pastor ele não pegava uma igreja melhor se ele colocasse muitas almas? Porque lá, irmãos, o intuito não é de salvar almas. O intuito é de arrecadar. Por quê? Porque a igreja A tem TV, a igreja B não tem, mas a igreja B tem que comprar uma para competir com a igreja A. Então, isso vai o quê? Vai fazendo com que os cães gulosos, que é os lá de cima, que é os maiorais, pegue e oprima os pastores a o quê? A conseguir mais e mais dinheiro. É como se fosse, vamos supor, como eu posso dar um exemplo claro aqui para você. É como se fosse um pai de família. Ele tem que comprar um carro, comprar uma casa, o sistema coloca isso na cabeça dele.
que o pai de família tem que comprar uma casa, um carro, etc. É a mesma coisa o sistema religioso. Eles colocavam na nossa cabeça que nós tínhamos que ter o nosso próprio canal de televisão, que nós poderíamos ter o nosso próprio veículo de rádio, comunicação, e nós tínhamos que ter isso, porque aí ia favorecer a nós que entrar mais gente dentro da igreja, porque elas iam assistir os programas da igreja, ia escutar a rádio, e isso ia ter retorno para nós, mas só ia ter retorno se nós conseguíssemos comprar. E como é que nós ia comprar? Com dinheiro. Então nós tínhamos que oprimir a ovelha, arrancar a lã, o couro, para entregar na mão deles. E nesse momento que o pastor ele vai atrás de dinheiro, ele começa automaticamente a se corromper. Porque ele não foi feito para arrancar dinheiro. Ele foi feito para ganhar almas. Mas no momento que ele começa a ir atrás de dinheiro, não tem como. Não tem como. Ou ele escolhe pregar a verdade, ou ele escolhe arrancar dinheiro. Não tem como um pastor pregar salvação e arrancar dinheiro. Ele tem que pregar prosperidade para tentar arrancar dinheiro. Presta atenção aqui, amigo. Aqui é as despesas que a igreja tem. Aqui é as despesas que a igreja tem. Vou colocar aqui no monitor. Aqui, ó, valor do aluguel X, valor da conta de água X. Você vê que seu pastor ele fala assim: irmãos, estou precisando pagar a água da igreja, a luz da igreja. Quem paga a água e a luz é a sede da igreja. Ele não paga, ele não pode nem mexer no dinheiro, o dinheiro tem que ir todo para lá. Mas por que ele pede dinheiro para você? Porque ele quer, como os cães gulosos, crescer financeiramente. Ele quer crescer a meta dele, ele precisa disso. Senão ele vai ser pastor auxiliar, infelizmente. Mas aqui, irmãos, deixando um pouco para lá sobre isso, eu queria mostrar para você outra realidade. A realidade suja que existe lá dentro do sistema religioso. A corrupção que existe dentro do sistema religioso, ela é muito grande. Se eu te falar que dentro do sistema religioso que eu vi com esses olhos, existe prostituição, existe roubalheira, existe... É duro falar isso para você, mas eu tenho que falar. É muito duro, isso dói, isso não é fácil falar. Não é todos os pastores que têm coragem. Se eu falar para você que lá dentro existe traição, você acreditaria? Ou não acreditaria? Se eu fosse você, eu acreditaria que existe traição. Pastor que trai esposa, esposa que trai pastor. E você, Paulo, você conseguiu trair alguém? Você traiu a sua esposa? Na época que eu fui pastor, eu não era casado, eu era solteiro. Hoje, quando eu saí do sistema religioso, eu consegui casar, porque lá toda namorada que eu arrumava, eles não deixavam eu namorar, eles não deixavam eu casar. Mas depois eu fui atrás dessa verdade. Por que que eles não deixam eu casar? Porque se eles deixassem eu casar, como é que eu posso falar? Eu e a minha esposa ia dar mais despesa. É uma despesa a mais. Porque o pastor solteiro, ele pode morar dentro da igreja. O pastor casado não, ele tem que ter uma casa. Então, eu não consegui chegar ao ponto de casar. Tive algumas namoradas na igreja, mas quando eu ia pedir para namorar alguma coisa, falava, não, tá cedo ainda não é a hora, como se fosse Deus falando para mim. Mas enfim, o que eu cheguei a ver, irmão, foi algo abominável. Cheguei a ver pastores
pregando a palavra de Deus, roubando lá dentro, se prostituindo, chegando ao ponto de trair as suas esposas. Também vi boatos de esposa que traiu o pastor, não cheguei a ver com meus olhos, mas vi muitos pastores saindo, pastor se separando lá dentro por causa disso. Mas o povo, os membros, não via isso. Então, irmãos, tome cuidado, porque o sistema religioso ele está corrompido. O Deus do sistema religioso é o dinheiro. Se eu fosse você, eu sairia. Mas se eu sair, eu vou para onde? Era isso que eu também me perguntava. Quando eu saí desse sistema religioso foi muito difícil, porque nos últimos dias eu não aguentava mais. Eu não tinha paz, porque eu sabia que eu estava fazendo o que era errado, enganando as pessoas, porque se eu não enganasse, eu ia ser humilhado. Então eu preferi enganar do que ser humilhado. Eu estou falando a verdade. Só que nos últimos dias não. Eu comecei a pregar a verdade. Eu não saí porque eu fiz coisas erradas, como eles dizem. Eu saí porque eu quis. Eu quis sair. Eu assinei o termo e saí. Mas o que aconteceu? Por quê? Porque eu preguei a verdade. E os obreiros da minha igreja, como estava no mundo do sistema religioso, eles próprios foram na sede e falaram que eu estava pregando a verdade, falando que o nosso líder religioso não estava como diz as escrituras sagradas, e era verdade. Eu falei mesmo que o nosso líder não estava fazendo aquilo que a escritura sagrada mandava fazer. Então os próprios da igreja foram reclamar. Mas nesse momento eu vi quanto é difícil pregar a verdade. A verdade não é o que você ouve dentro da igreja. A verdade não é isso. A verdade é o que você vê na palavra. Eles não pregam isso para você. Então, irmãos, eu queria que você pensasse nisso que eu falei para você. Eu sei que você pode falar, esse cara, eu não conheço ele de nenhum lugar. Eu sei, irmãos, que eu não tenho status, eu não tenho fama, eu não tenho dinheiro, eu não tenho fazenda, eu não tenho um canal de televisão. Mas eu tenho a verdade hoje para você. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu não tenho nada para te oferecer. Mas o que eu posso te oferecer é isso. O que eu posso te oferecer hoje é isso. Saia do sistema religioso. Porque isso não vai levar você à salvação. Eles vão te colocar lá embaixo. E o que você aprende com ele? O que você aprende com ele, com o sistema religioso? Você acha que você está construindo sua família errado, você está destruindo. Porque o pastor fala que seu marido, ou a sua esposa, ou seus filhos não vão para a igreja porque tem um demônio. Mentira. Eles não têm demônio. Eles não vão para a igreja porque eles estão com os olhos abertos. Eu também pensei, quando eu estava no sistema religioso, que eu estava com o olho aberto. Erradamente, meu olho estava fechado. E por muitas vezes, quando meu olho abriu, eu lá dentro, quando meus olhos se abriram, eu lá dentro, fechei o olho e falei, não é possível, eu acho que eu estou fazendo o que é certo. E não estava. No momento que eu comecei, não ver o que eles pregavam para nós, mas eu comecei a ver com meus próprios olhos a palavra de Deus, as escrituras sagradas. Eu comecei a acompanhar a palavra de Deus. Eu vi que tudo que eu vivia era uma mentira, era uma farsa. Não era o correto. Não era aquilo que o Pai, o Criador, tinha colocado para mim. Porque o sistema religioso, ele tem destruído vidas. Ele não tem salvado vidas. Ele tem destruído. Mas você pode falar que eu sou um falso profeta. Você pode falar que eu sou usado pelo diabo. Você pode me julgar. Não deveria, mas você pode me julgar. Mas se uma pessoa que está assistindo esse vídeo
ela for tocada, se uma pessoa que está assistindo esse vídeo, ela acreditar, não em mim, mas na palavra de Deus, eu vou ficar muito feliz. E eu sei que eu demorei muito para fazer esse vídeo. Eu demorei bastante. Mas eu sei que eu fiz no momento certo, no momento que o Criador permitiu que eu fizesse esse vídeo. Eu queria, se você permitir, se você quiser tirar algumas dúvidas, eu vou passar o meu e-mail para você. O meu e-mail é saiadamentira, tudo junto, saiadamentira@gmail.com. saiadamentira@gmail.com. Ou você pode ir também no Facebook. Eu não tenho muitos amigos ainda, porque eu quero pessoas que venham viver para nós compartilhar ideias, não desse mundo, não do sistema religioso, mas sim da palavra do Pai. Tem muita coisa que eu quero debater, tem muita coisa que eu quero trocar ideias com algumas pessoas, e talvez pode ser você que está me assistindo agora nesse momento. Então você vai lá no Facebook, ou você passa um e-mail que eu te respondo, é saiadamentira, tudo junto, @gmail.com, e eu vou te responder. Então, meus amigos, o que eu te desejo do fundo do meu coração, que você saia desse sistema religioso. Ele só está te levando para a perdição. E no momento que os seus olhos se abrirem, você vai ver que tudo que eu te falei até agora são verídicos, coisas verdadeiras. Você está vendo o que está passando aqui no monitor atrás de mim? São os cães gulosos. Eu deixei passando aqui as imagens, porque uma emissora de TV é uma porcaria, é verdade. Mas elas não podem passar mentira, porque senão elas vão ser processadas pelo sistema religioso. Então, o que acontece? Eles têm que ter fatos, têm que ter provas. Então, se eles estão com fatos, com provas nas suas mãos, então eles podem passar. E tudo isso que está passando aqui atrás são fatos, são provas de cães gulosos que conseguiram enganar muitas pessoas, e tem enganado, o pior é isso, e tem enganado, e tem levado muitas pessoas para a perdição. Então, meus amigos, saia desse sistema religioso, saia dessa mentira, dessa podridão, saia, porque você está se perdendo, você está perdendo a sua alma, e você não sabe para onde que você vai se você estiver nesse sistema religioso, porque tudo que você aprendeu, assim como eu, foi tudo errado. Mas a palavra que aqui está, a palavra que aqui está, ela mostra para nós aquilo que o sistema religioso é, aquilo que foi salvo ainda da palavra, mostra, revela para nós o que é o sistema religioso. Irmãos, se você quiser falar comigo, passei já o meu e-mail, eu vou aguardar ansiosamente. Eu queria que todos vocês fiquem na paz, que o Criador, que o nosso Salvador possa te abençoar e te iluminar. Fique todos com o Pai. Um grande abraço do irmão Paulo. Muito obrigado por você ter deixado eu entrar um pouco na sua mente, entrar um pouco na sua vida. Um abraço a todos. Muito obrigado.